Olá, pessoal! Nesta série de vídeos, vamos abordar as leituras obrigatórias do vestibular 2021 da URGS. Eu vou falar com vocês sobre a novela O Alienista, que é o primeiro texto e também o mais longo da obra Papéis Avulsos, do Machado de Assis. Eu sou a Denise e este é o Letras na Rede. No canal, no vídeo anterior eu destaquei o enredo da novela e conversei sobre o protagonista, o médico Simão Bacamarte. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Não deixe de conferir. Neste vídeo eu gostaria de destacar o modo como Machado articula em O Alienista a Itaguaí do século XVIII em que se passa a história, o Rio de Janeiro, capital do Império Brasileiro no período em que a obra foi escrita, e a Paris, referência de modernidade, especialmente no século XIX. No início da novela, Simão Bacamarte recusa o convite do rei de Portugal para permanecer na corte. A ciência, disse ele a sua majestade, é meu emprego único. Itaguaí é meu universo. Com essa afirmação, Machado coloca na boca de seu protagonista o tema, a ciência e a abrangência de sua sátira ao pensamento científico vigente em sua época. A sátira, é bom lembrar, é um tipo de texto que ironiza instituições, costumes e ideias de determinada época. A triangulação Itaguaí, Rio de Janeiro, Paris serve assim, na voz irônica do narrador cronista, para destacar a inadequação à realidade brasileira de um pensamento científico que se pretendia universal. Mas o que tem a ver um fictício asilo de alienados em Itaguaí com o Rio de Janeiro e com Paris? Veja só. O primeiro decreto assinado por Dom Pedro II no ato de sua coroação, em 1841, dizia respeito justamente aos alienados da corte. Ele fundou no Rio de Janeiro um hospital de alienados que levaria o seu nome e que seria inaugurado em 1854. O prédio ainda existe lá e hoje pertence à Universidade Federal do Rio de Janeiro. A construção deste hospital estava de acordo com o ideário iluminista francês de progresso marcado pela ciência. A modernização da sociedade, portanto, implicava a separação do outro, o louco, o não racional, como um dos marcos do processo civilizatório. A instituição imperial seguia as teorias alienistas formuladas pelos médicos franceses Philippe Pinel e Jean-Étienne Esquirol. Pinel, inclusive, foi quem criou a metodologia de estudo dos distúrbios psiquiátricos por meio de observação e análise das manifestações das doenças mentais nos pacientes, bem como o nosso protagonista faz. O prédio do Dom Pedro II tinha a forma de um grande retângulo com 4 pátios internos separados por um corpo central. Possuía janelas gradeadas para a rua e pequenos quartos isolados para acomodar os internos. Uma construção que remete a um tipo de arquitetura que também vemos na prisão. De modo similar, a Casa Verde, o hospício construído pelo Bacamarte, tinha 50 janelas por lado, um pátio no centro e numerosos cubículos para os hóspedes. A cor verde de suas janelas, razão por que recebeu o seu nome, era gerada por um pigmento importado na época. E por isso, apenas as construções mais ricas possuíam esquadrias dessa cor. Assim, o hospital trazia no próprio nome a referência ao status social de seu patrono. Além disso, situava-se na Rua Nova, a mais bela rua de Itaguaí, indicação da associação direta entre a existência de um hospital de alienados e a modernização da cidade. Michael Wood, professor da Universidade de Princeton, lá nos Estados Unidos, afirmou em um artigo seu chamado Entre Paris e Itaguaí que não há acesso ao universal senão através do local, que todos os empreendimentos humanos requerem limites. Podemos entender que neste e em muitos outros textos machadianos, o local e o universal encontram-se em conexão, assim como Itaguaí, Rio e Paris. Machado se aproveita dessa conexão para destacar suas diferenças. Existe uma pequena passagem em O Alienista que ilustra muito bem como Machado lidava com esses contrastes. Dona Evarista, a esposa de Simão Bacamarte, viaja ao Rio de Janeiro numa espécie de prêmio de consolação para uma esposa cada vez mais negligenciada pelo marido, obcecado por seu trabalho científico. Ao voltar, ela descreve para o vigário de Itaguaí, em discurso indireto livre, ou seja, mediado pelo narrador, as belezas da cidade.
Era a coisa mais bela que podia haver no mundo. O passeio público estava acabado. Um paraíso onde ela fora muitas vezes. E a Rua das Belas Noites, o chafariz das marrecas, o chafariz das marrecas. Eram mesmo marrecas, feitas de metal e despejando água pela boca fora. Uma coisa galantíssima. Como vocês puderam ver nessa aquarela do início do século XIX, fica claro o contraste entre o ideal, segundo a noção iluminista de saúde pública, e a realidade escravista brasileira. A bela fonte mencionada por Dona Evarista era, na verdade, frequentada pelos escravizados da cidade que lá buscavam água para as casas dos seus senhores. A Rua das Belas Noites, por sua vez, era conhecida por esse nome por causa do grande número de bordéis que possuía. É isso mesmo. Portanto, podemos entender que Machado perguntava, de modo bastante irônico, sendo um país escravista, como o Brasil podia pensar em aplicar ideias iluministas francesas? Vocês se lembram, né, que os conceitos de liberdade, igualdade e fraternidade eram invocados pela Revolução. Com isso, ainda na linha que une Itaguaí, Rio e Paris, eu gostaria de chamar a atenção para uma outra camada de interpretação possível para essa história. O paralelo irônico entre a Revolução Francesa, que inspira até o nome de alguns dos 13 capítulos de O Alienista, as revoltas do Brasil colonial, em especial a revolta dos alfaiates, e a revolta dos canjicas lá da novela. Se vocês não lembram, a revolta dos alfaiates, também conhecida como Conjuração Baiana, aconteceu em Salvador, também no final do século XVIII, e foi organizada por pessoas de estratos sociais intermediários, como militares e comerciantes, daí o nome alfaiates, e também por escravizados e ex-escravizados de origem africana. Em franca interlocução com os discursos revolucionários franceses, os rebeldes defendiam uma república de base popular. Ao final da revolta, 4 conjurados, todos negros e pardos, foram condenados à forca. Aliás, a queima da forca, situada na Praça da Piedade e símbolo do poder da coroa portuguesa, tinha sido a primeira manifestação dos rebeldes. Qualquer semelhança com os canjicas não é mera coincidência, tampouco as diferenças. Já vimos que Machado não usava suas referências à toa, não é? O nome da revolta machadiana se origina do apelido de seu líder, o Barbeiro Porfírio, apelido que aponta para uma ascendência africana. A canjica, ou mungunzá, era um doce originário da África e consumido pelos escravizados. Os rebeldes itaguaienses marcham para derrubar a Bastilha da Razão Humana, como eles chamam a Casa Verde. Vocês se lembram que a tomada da Bastilha, símbolo do despotismo monárquico na França, deu início à Revolução Francesa, principal referência lá dos baianos, enquanto que a Casa Verde era o símbolo do despotismo científico de Simão Bacamarte. A professora Heloísa Starling, em seu livro Ser Republicano no Brasil Colônia, afirma que os revoltosos da Bahia acreditavam que a vontade popular resume a vontade geral e que o povo não comete erros ao decidir sobre questões de seu interesse. Ora, nada mais diferente do que os eventos de nossa história, onde o barbeiro sentiu despontar em si a ambição do governo e o desejo de constituir-se senhor de Itaguaí o levou a se aliar ao médico e manter a Casa Verde aberta, e ainda servindo como prisão para seus inimigos políticos. Assim, podemos entender que as questões de governo também atravessam toda a obra, possibilitando um paralelo entre o Brasil colonial e o imperial, de tal forma que a novela possa ser lida também como uma sátira política. Afinal, no quadro de Itaguaí, o tema que gera polêmica, o poder de Simão Bacamarte sobre a população, acaba nunca sendo realmente enfrentado. Não há alteração na questão das internações na Casa Verde, mesmo com as muitas mudanças de governo. No texto, alternam-se vereadores, o barbeiro Porfírio, o barbeiro João Pina e a vereança restaurada pelos soldados do Rio. Assim, o problema gerador dos conflitos nunca é questionado pelos governos da vila. Pelo contrário, aliar-se ao médico é a primeira medida que cada um toma ao assumir. Fica sempre garantida, assim, a força do alienista sobre a população de Itaguaí, não importa quem esteja governando. Machado mais de uma vez mencionou em sua obra que a alternância entre liberais e conservadores no governo do Império acontecia sem que nenhuma mudança estrutural fosse percebida. Aqui, a indiferenciação política das elites pode ser representada pela manutenção do poder científico diante das trocas de governo que ocorrem ao longo da trama.
As causas vencidas, nesse caso, seriam a da República, mencionada lateralmente e que plana sobre os acontecimentos, como a gente já viu, e a dos escravizados, indicada pela presença quase silenciosa de mucamas e de moleques de recados, e pela sugestão da origem africana de Porfírio, que dá nome a uma rebelião que não procede como tal. E pode ser justamente aí que resida a loucura do Simão Bacamarte, que tenta a todo custo aplicar suas teorias importadas na população da pequena vila em que nasceu. A crítica ao cientificismo, que vai aparecer mais uma vez em outro conto que lida com crônica histórica chamado O Segredo do Bonzo, e a sátira política, que encontraremos novamente no conto A Sereníssima República, são duas possíveis formas de interpretação perfeitamente conectadas pela triangulação Itaguaí, Rio de Janeiro e Paris. Com isso, eu encerro a minha conversa sobre o alienista e desejo a todos e todas bons estudos e um vestibular melhor ainda. Até a próxima! Não esqueça de conferir os outros vídeos da série e de seguir o Letras na Rede aqui no YouTube e também no Instagram, no Twitter e no Facebook, pelo @Letras na Rede. Deixe nos comentários as suas dúvidas e perguntas sobre esse conto ou sobre a obra do Machado de Assis. Ao final da série sobre papéis avulsos, voltaremos para responder suas perguntas.